Olá, amigos e ouvintes da Web Rádio Ser Fraterno. Hoje vamos realizar mais um estudo edificante aqui em nossa Rádio Web Ser Fraterno, com a segunda parte do tema Evidências da Individualidade e Independência da Alma após a morte. Para continuarmos falando sobre esse tema, recorro ao capítulo 6 do meu livro Reflexões Doutrinárias, cujo título é Espiritismo, Causa do Espírito. No entanto, ele se liga intimamente, pelo tema que eu abordo, ao título do capítulo 4 que estudamos e que se intitula Evidências da Individualidade e Independência da Alma após a morte. O Espiritismo, surgido em meados do século XIX, começou com manifestações ruidosas, pancadas e barulhos que assombravam as casas. A mais famosa destas foi a das Irmãs Fox, em Hydesville, Estados Unidos da América. Mas tal fenômeno, ocorrido em todas as partes do mundo, chamou a atenção de homens de ciência que decidiram por os pesquisar, a fim de encontrarem a explicação científica para o fato de os raps demonstrarem inteligência ao responderem às perguntas feitas sobre diversos assuntos, desde os mais simples às altas questões científicas e filosóficas. Os raps, para aqueles que não estão habituados com essa linguagem técnica dentro do espiritismo, na verdade nem é uma linguagem criada pelos espíritas. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, chama o fenômeno de batidas, de barulhos nos móveis, de tiptologia. Isto é, uma mesa redonda, pequena, com 3 pés, ela levitaria ou se moveria, através da força de vontade dos espíritos, usando dos fluidos, o ectoplasma dos médiuns. Falaremos com detalhes sobre o ectoplasma daqui a pouco. E essa mesa, movendo-se, batia com o pé, respondendo uma vez para sim, 2 vezes para não, por exemplo, 3 vezes para talvez. Os pesquisadores, seja o fundador da metapsíquica, como Charles Richer, seja aquele fundador da parapsicologia, Joseph Banks Hine, deram o nome de raps a este fenômeno, a esse efeito físico. E nós vamos perceber que, para que o Espiritismo viesse a se afirmar como ciência, várias pesquisas foram realizadas por homens como William Crookes, membro da Sociedade Real de Londres, professor Cesare Lombroso, criador da antropologia criminal, Ernesto Bozano, cientista e médico, professor Charles Richer, Nobel de Fisiologia e fundador, como já dissemos, da metapsíquica, entre muitos outros que confirmaram a sobrevivência do ser após a morte do corpo. Infelizmente, a ciência não admite a existência do espírito, apesar dos esforços realizados pelos nomes citados antes, e continua a acusar os que se convenceram de ingenuidade. E tal como os cientistas que menosprezaram os 2 colegas de renome do Stanford Research Institute,
Instituto de Pesquisa de Stanford, da Califórnia, que aceitaram os fenômenos obtidos pelo médico israelense Uri Geller. Aqui o poder, aqui me refiro de Geller, não é o de entortamento de colheres. Esse é um fenômeno muito possível de ser fraudado e usado por ilusionistas, né, muito bem capacitados. O que eu me refiro aqui é, na verdade, a visualização através de clarividência, isto é, visão sem usar dos olhos físicos, de desenhos feitos por outras pessoas que estavam isoladas dele. Dizem, populus vult decip, ergo decipiatur. Isto é, o povo quer ser enganado, portanto que se engane. E fica a pergunta, diante disto, como se pode entender que o Espiritismo é ciência, já que a ciência em si mesma não considera a realidade do Espírito? É preciso convir que para os fenômenos espíritas ocorrerem, são necessárias certas condições que determinados cientistas declaram como propícias à ação fraudulenta, como, por exemplo, a obscuridade em que são realizadas as sessões de materialização. Na primeira parte do nosso estudo, nós falamos a respeito dessa necessidade da obscuridade, do ambiente em que as pesquisas de ectoplasmia iriam ser realizadas, ou mesmo reuniões para cura usando o ectoplasma, que elas precisam estar sendo realizadas em um ambiente totalmente escuro, sem nenhuma luz. Mas isso por quê? No livro Na Madureza dos Tempos, do Dr. Gilberto Pérez Cardoso, médico, nascido em Campos de Goytacazes, minha cidade natal, e que hoje mora, já faz tempo, no Rio de Janeiro, ele escreveu um livro Na Madureza dos Tempos, no capítulo 18, que se chama Nos Domínios do Ectoplasma, a missão do Peixotinho. Então ele explica que o termo ectoplasma foi cunhado pela primeira vez por Charles Richer, professor da Faculdade de Medicina de Paris e ganhador do Prêmio Nobel de Fisiologia e de Medicina em 1913 pela descoberta da anafilaxia. Ele, quando observa os fenômenos de efeitos físicos que foram provocados pela médium Eusápia Paladino, ele verificou certas protuberâncias parecendo sair do próprio corpo da médium. E aí ele denominou essas protuberâncias de ectoplasma. A palavra resulta da combinação das raízes gregas ektos, significando fora, e plasma, que quer dizer formação. Necessário não confundirmos o ectoplasma, estudado inicialmente na metapsíquica e em seguida pela parapsicologia e psicobiofísica, com o ectoplasma estudado na biologia. No caso do ectoplasma estudado na biologia, é a denominação para a porção mais externa do citoplasma, em oposição ao endoplasma, terminologias referentes à célula, unidade da matéria viva. Como nós podemos, então, entender por que o ectoplasma ele só se realiza em reuniões feitas na obscuridade? Aí, o Dr. Gilberto Pérez Cardoso vai falar das questões de que é feito o ectoplasma, citando pesquisas de cientistas diversos. Ele diz que o ectoplasma, de acordo com informações obtidas por vários cientistas, é de material proteico, gorduroso e celular, onde abundam leucócitos, segundo Frank Notzing, e já James Black
que analisou a matéria ectoplásmica, chegou à fórmula química seguinte: C120, H 1184, N 218, S5, O 249. Isto é, carbono, número atômico 120, hidrogênio, número atômico 1184, nitrogênio, número atômico 218, enxofre, número atômico 5, e oxigênio, número atômico 249. Isso vai corroborar a predominância do material proteico, e são justamente elementos também dos quais se compõe o nosso corpo físico. Ele vai dizer mais, ele vai colocar de uma pesquisa realizada por um doutor, Roberto Silveira. Como que foi realizada essa pesquisa? Eles se reuniam no grupo chamado Grupo dos 8, no Rio de Janeiro. Era um grupo dos 8 que haviam 8 pessoas inicialmente. Depois esse grupo ele teve alguns acréscimos de pessoas, mas em geral ficavam 8 pessoas. E o grupo dos 8, por isso, haviam 8 pessoas reunidas lá. Ele diz o seguinte: o Dr. Silveira, certa vez, conseguiu alguma quantidade de ectoplasma em reunião de efeitos físicos realizada no Grupo Espírita Regeneração com o médium Fábio Machado, desencarnado em 1985. Foi um trabalho delicado e que exigiu presteza e argúcia por parte do Dr. Silveira. O material teve de ser colhido no escuro e transportado em tal estado rapidamente desde o Grupo Espírita Regeneração, situado na rua São Francisco Xavier, até o laboratório, na rua Barão de Lucena, bairro de Botafogo. O Dr. Roberto teve de fazer a preparação do conteúdo com pressa, em várias lâminas, já prevendo a desintegração do mesmo em pouco tempo, após a exposição à luz do microscópio óptico. De fato, ao contato com esta, o tecido se desintegrava, dificultando a focalização. Entretanto, a substituição rápida das lâminas permitiu a visualização do ectoplasma, que foi fotografado antes de se desintegrar através da incidência da luz. Então percebemos, por essa análise do ectoplasma feita pelo Dr. Roberto Silveira, que o ectoplasma ele é fotossensível. Por isso, as reuniões precisam ser realizadas em total escuridão. Ficaram registrados, continua o relato do Dr. Gilberto Pérez Cardoso, em notáveis fotografias pertencentes ao Dr. Silveira, células do ectoplasma, semelhantes em tudo às células vivas, excetuando-se o fato de serem desprovidas de núcleo. A experiência não poderia ter sido conduzida por alguém mais gabaritado, uma vez que o Dr. Silveira é conceituado citologista no meio médico carioca, tendo sido até presidente da Sociedade Brasileira de Citologia. E aí, nós vamos assim perceber o quanto pessoas dedicadas à ciência são importantes para a análise de tais fenômenos, já que somente os relatos não haveriam de ser suficientes, né, para a credibilidade
dessas experiências. Uma das coisas bem interessantes que ocorreram em pesquisas, por exemplo, com o médium Peixotin, é que o médium Peixotin, Francisco Peixoto Lins, em Campos do Goytacazes, fundou o Grupo Espírita Araci, pai de Alcione Peixoto, de Joana Peixoto e tantas outras filhas, o Gilbert Peixoto, filho, o único filho foi o Gilbert, se não estou aqui errando. E o Peixotinho tinha uma característica, já que ele era um médium de materialização, médium de efeitos físicos, médium de ectoplasmia. O ectoplasma dele, diferente dos de outros médiums, ele era luminoso. O delegado de polícia, Rafael Américo Ranieri, foi o primeiro que fez um trabalho biográfico e ao mesmo tempo de pesquisa quanto às reuniões de materialização com o médium Peixotinho, e escreveu o livro Materializações Luminosas. O Dr. Gilberto Pérez Cardoso relata que, diante do fenômeno, antes dele acontecer, havia precauções para se evitar qualquer tipo de fraude, havendo a contenção do médium, logo no início, antes do início das reuniões, havia então a contenção do médium, o isolamento das pessoas presentes, a colocação de talco, certos objetos ou fitas em pontos chaves do recinto, impedindo entradas, movimentações ou saídas dos presentes no decorrer dos trabalhos. Sobre o Peixotinho, ele diz: o ectoplasma do Peixotinho, por ser luminoso, clareava totalmente o recinto, tornando visíveis os espíritos, o médium e os encarnados, inviabilizando por completo qualquer fraude. Flores surgiam no ambiente trazidas de regiões distantes, sem que existissem nas imediações. Objetos eram transportados até o teto e faziam evoluções notáveis. Perfumes surgiam no ambiente. Numa ocasião, nosso pai penetrou na cabina, levado por desencarnados, sendo advertido de que a espiritualidade iria materializar por momentos, a fim de ser registrada a usina de força, um aparelho empregado nos trabalhos de efeitos físicos e que serviria para estabelecer e variar os campos magnéticos empregados nos fenômenos ocorridos nessas reuniões. Certa vez recebeu de um espírito a informação de que a substância fosfato e lecitina entraria na composição química do ectoplasma. A bioquímica registra a lecitina como fazendo parte dos fosfatídeos, uma das subdivisões dos lipídeos, conhecidos de forma vulgar como gorduras. Os fosfatídeos são compostos que apresentam tal nome por conterem um átomo de fósforo. Além deste, contém glicerol, ácidos graxos e uma base nitrogenada. É bem interessante que os espíritos, começaram nas recomendações dadas para as pessoas que participariam, dessas reuniões de materialização com Peixotinho, que elas consumissem grande quantidade de pescado. E o que tem no pescado? O pescado é rico em gorduras, proteínas e em fósforo, elemento fundamental na composição química da lecitina. Pensamos que provavelmente, devido ao ectoplasma do Peixotinho ser luminoso, isso haveria de auxiliar bastante também, a ingestão de peixes, para que o fósforo aí
se fizesse e os espíritos pudessem então ter no corpo do médium uma grande quantidade, né, de matéria luminosa, bem como também auxiliando aí a assistência para que esse fenômeno viesse a ser produzido. No livro Peixotinho, Materialização do Amor, do professor Humberto Vasconcelos, casado com a Joana Peixoto, filha do Peixotinho, ele veio a ser então genro, né, do Peixotinho. Há o capítulo chamado Peixotinho, um médium múltiplo, que é também uma palestra realizada no Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, em 17 de abril de 2005, dentro do ciclo de conferências que marcou o centenário de nascimento de Peixotinho. E foi proferida pelo Dr. Gilberto Pérez Cardoso, médico, escritor e orador espírita. E há informações, como ele colocou, né, na obra Na Madureza dos Tempos, onde lemos aqui anteriormente o relato sobre a pesquisa do Dr. Roberto Silveira. E uma das coisas que ele fala que nos chamou a atenção também, e muito importante para grupos espíritas que realizam reuniões de tratamento, o seguinte: em certa parte da palestra diz o Dr. Gilberto Pérez Cardoso: outra coisa curiosa que sabemos em torno do ectoplasma é que, primeiro, ele é muito sensível à luz, pelo que se dissolve quando a luz incide sobre ele. E é por tal motivo que as reuniões de materialização têm de ocorrer no escuro, uma vez que a incidência de luz atrapalha, dissolve o ectoplasma. Segundo, porque o ectoplasma responde ao nosso pensamento. E aí entendemos por que os espíritos nos recomendam tanto para que quem se dispõe a integrar uma reunião de ectoplasmia procure disciplinar seus pensamentos para não atrapalhar a reunião. A explicação para isso está em que o pensamento atua sobre o ectoplasma, influenciando-o, pode até dissolvê-lo. Em outro momento ele vai falar o seguinte: as reuniões de tratamento espiritual, aquelas que visam a beneficiar os doentes, são reuniões de ectoplasmia. Apenas nós não vemos o ectoplasma, uma vez que ele existe sob diversas formas, desde a gasosa, que não é percebida, até sua forma sólida, que é usada na materialização. Então, quando temos uma plateia que não está harmonizada, disciplinada, ela interfere grandemente nesses fenômenos e o rendimento do processo de cura cai bastante por força do ambiente, que não facilita. Isso é muito importante, porque nas nossas reuniões, por exemplo, aqui em Campos dos Goytacazes, na reunião do Grupo Espírita Semeadores da Paz, às terças-feiras, às 19h30, nós iniciamos com um estudo. Estudo esse que vocês ouvintes da Rádio Web Ser Fraterno também têm acesso. Fizemos já o estudo do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, na psicografia do médium Francisco do Espírito Santo Neto, e vamos iniciar, né, no caso, iniciar na rádio, aqui. Mas já iniciamos em nosso Grupo Espírita Semeadores da Paz o estudo do livro As Dores da Alma, também do Espírito Hamed, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Esse estudo é feito antes da reunião de tratamento, né, dos passes magnéticos em si, para que as pessoas possam estar voltando os seus pensamentos, né, na atenção que deve ser dada ao estudo e então realizando assim a harmonização do ambiente. Logo do que depois dos estudos e a prece após os estudos, apagamos as luzes, né? Os médiuns denominados passistas vão
para a respectiva sala de tratamento e lá vão aplicar passes, né, naqueles que estão realizando o tratamento. É uma reunião de ectoplasmia? Sim, né, mas esse ectoplasma que se coloca em forma gasosa, né, e que não é visível aos olhos de pessoas que não tenham a faculdade clarividente. Nós, particularmente, que possuímos essa faculdade, já vimos, né, ectoplasma em forma gasosa, tanto em reuniões de desobsessão, quanto em reuniões, né, como a de tratamento, e também já vimos sair, né, de árvores, o que corrobora a informação que o Dr. Hernani Guimarães Andrade, em um de seus livros, coloca, né, como que sendo um ectomineraloplasma, que seria o ectoplasma sendo dos minerais, né, se eu não estou enganado, seria este o termo que o Dr. Hernani Guimarães Andrade teve de colocar. Mas, se não é esse o termo, mas é este sim, que eu abri aqui, e o Dr. Hernani Guimarães Andrade, né, que foi um pesquisador, no seu livro Espírito, Perispírito e Alma, Dr. Hernani Guimarães Andrade é desencarnado, foi diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Repetindo, em seu livro Espírito, Perispírito e Alma, ele diz de ectomineraloplasma, que designa o ectoplasma mistura de corpos minerais, o ectofitoplasma, tirado de vegetais, foi o que eu vi, e o ectozooplasma, retirado de animais, né? Inclusive nós, animais racionais, nós seres humanos. E também tenho experiência de que uma vez, uma de minhas sobrinhas, hoje já adolescente, com 13 anos, quando ela era criança, em seus 6 aninhos, passou por uma dificuldade muito grande e nós nos reunimos, né, aqui em Campos do Goytacazes, realizando uma reunião muito íntima para tratamento à distância desta minha sobrinha, e tivemos a disponibilidade também do pessoal do grupo em que o professor Humberto Vasconcelos dirige, em Recife, de estar junto conosco no mesmo horário realizando também, né, essa reunião de tratamento. E o próprio Peixotinho, em determinado momento, ele apareceu-me, liguei para sua filha, Alcione Peixoto, e ela então colocou que sim. Foi uma época em que eu recebi algumas mensagens psicografadas do Peixotinho e levei então ao conhecimento do professor Humberto Vasconcelos, também da Alcione Peixoto, e ambos disseram que na mensagem nada havia contra a doutrina espírita e que se revelavam ali traços muito característicos, principalmente de questões de ordem disciplinar, né, do Peixotinho. E uma das coisas que chamava a atenção nessa reunião era que havia cachorros e gatos, e esses animais, durante a reunião toda, assim que se apagavam as luzes, para cada pessoa fazer uma oração, e a partir daí o ectoplasma, de forma gasosa nesse caso, era extraído, e esse ectozooplasma, né, retirado
não só de nós, seres humanos, mas também dos animais. Esses animais dormiam assim que se apagavam as luzes, após um período de estudo da reunião. E ao terminar, poucos segundos antes de se acenderem as luzes, os animais despertavam. Um fenômeno muito interessante, porque então os animais, assim como os seres humanos, nós percebemos que eles adormecem também nesses casos, e os fluidos, o ectoplasma, são retirados deles. Para não nos alongarmos tanto, vamos terminando então esse nosso estudo. Experiências, foram realizadas por anos a fio por homens de ciência altamente capacitados, como o Sir William Crookes, e que eram extremamente desconfiados e prevenidos na realização das experiências. Sob as prevenções de William Crookes, relata o notável pesquisador Carlos Bernardo Loureiro. William Crookes era extremamente cuidadoso na realização das experiências. Para prevenir a fraude, ele chegou a utilizar o teste elétrico, aconselhado por Cromwell Varley. Consistia em colocar a médium em um círculo elétrico conectado com uma bobina de resistência a um galvanômetro. Os movimentos do galvanômetro eram mostrados em outro recinto para as irmãs de Florence Cook. Se a médium fizesse qualquer movimento, o mais leve que fosse, o galvanômetro apresentaria violentas oscilações. Entretanto, nada ocorreu de suspeito, embora o espírito de Kate King, durante a materialização, balançasse seus braços, sacudisse as mãos dos presentes e escrevesse uma mensagem. O galvanômetro permaneceu completamente imóvel, nenhuma deflexão foi notada. Como medida extrema, William Crookes solicitou ao espírito Kate King que colocasse as mãos numa solução química, pois no caso de Kate Sir Florence teria os fios molhados, e a solução química teria infalivelmente modificado a corrente do aparelho, e nada disto ocorreu. Carlos Bernardo Loureiro, livro As Mulheres Médiuns, Rio de Janeiro, editora FEB, ano 1996, páginas 416 e 417. Outros muitos fatos nós poderíamos citar. Basta, porém, consultarmos a extensa bibliografia sobre o assunto, que encontraremos diversos relatos sobre as prevenções tomadas nas pesquisas. Mas os cientistas, com raras e honrosas exceções, continuam a agir como os que acusaram os eminentes físicos Sir William Burt e Sir Oliver Lodge. Este trecho do artigo da revista trimestral Bedrock, a respeito do trabalho sobre telepatia, realizado por estes dois físicos. Não é necessário nem encarar o fenômeno da chamada telepatia como inexplicável, nem considerar a condição mental de Sir William Burt e Sir Oliver Lodge como indistinguível da idiotice. Há uma terceira possibilidade: a vontade de acreditar os levou a aceitar rapidamente indícios obtidos sob condições que eles teriam reconhecido como sem solidez se tivessem uma formação em psicologia experimental. Citado por Michio Kaku, no livro Hiperespaço, uma odisseia científica através de universos paralelos, empenamentos do tempo e a 10ª dimensão. Rio de Janeiro, editora Rocco, ano 2000. Apesar da crítica ferrenha aos dois eminentes físicos no século XX, o professor Joseph Lenksheim pesquisou, entre outros, o fenômeno da telepatia e declarou: na situação atual, só se podem explicar as provas a favor da telepatia com uma espécie geral de troca extrasensorial de pessoa para pessoa. O conceito de espírito não se desvanece. Esta mesma dificuldade, com relação ao espírito, contribui para manter a importância do problema da telepatia, citado por Carlos Bernardo Loureiro no livro As Mulheres Médiuns, já citado. Diante disto, torna-se vital para o desenvolvimento da ciência a pesquisa séria dos fenômenos extrasensoriais para engrandecimento e consolidação da causa do espírito, Senhor do tempo e dos elos perdidos. Terminamos assim esse nosso estudo, que possamos ter as bênçãos de Deus e refletirmos bastante
sobre os assuntos aqui abordados. Paz a todos.